Olá, hoje nós vamos falar sobre o metro quadrado, página 334 do livro de matemática. Então, nós temos ali que área é a medida de uma superfície. Por exemplo, quando você se olha no espelho, a sua imagem está refletida na superfície dele. Se você quiser medir a superfície total do espelho, você terá algumas fórmulas que nós passaremos a seguir. Então, o metro quadrado também possui os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Dos múltiplos, o mais usado é o quilômetro quadrado, usado para medir grandes superfícies, como por exemplo a do território brasileiro. E dos submúltiplos, o mais utilizado é o centímetro quadrado. Seria aquele que você usaria para medir a superfície da sua mesa na sala de aula. Então, vocês vão ler aqui a página 334 e fazer os exercícios da página 335. O número 1 para responder é apenas olhar e copiar as respostas na página 334. O número 2, basta contar os quadradinhos pintados. E o número 3 é uma dedução lógica. Nós não vamos fazer leitura e nem transformação das medidas de superfície, porque não nos interessa no momento. Vamos direto às regrinhas, às fórmulas para se encontrar áreas de alguns polígonos. Então, quando nós, por exemplo, temos um quadrado, como esse que eu estou mostrando para vocês. Este quadrado tem 15 centímetros de lado. Para eu encontrar a medida da sua superfície em centímetros quadrados, cada quadradinho deste pintado corresponde a 1 centímetro quadrado. Para eu encontrar o total dessa superfície, então, eu não irei contar quadradinho por quadradinho. Existe uma fórmula bem simples para se achar a área do quadrado, que é fazer a medida do lado vezes outro lado. Então, a área do quadrado é para se achar assim, lado vezes lado. Então, tinha 15 centímetros de lado, vezes 15, o total desta área, deste quadrado que vocês viram, a área deste quadrado que vocês estão vendo é 225 centímetros quadrados. Imagina se você fosse contar um por um. Bem, a área do retângulo. Nós temos aqui o seguinte, o comprimento maior é chamado base e o menor é chamado altura, que se representa pela letra H. Então, para achar a área, certo? Deste retângulo que tem 8 centímetros de base e 3 de altura, eu faço base vezes altura. 8 vezes 3, aqui eu tenho 24 centímetros quadrados de superfície, ok? Agora eu vou mostrar a área do paralelogramo. O paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. A área é base vezes altura, certo? Esta partezinha aqui, ó, se você encaixar deste lado, você vai ficar com um retângulo, certo? Então, para achar a área deste paralelogramo, você vai fazer base vezes altura, 7 vezes 3, 21 centímetros quadrados. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, ok? Área do triângulo. O triângulo seria a metade de um quadrado, a metade de um retângulo. Então, o que você vai fazer para achar a área dele? Base vezes altura dividido por 2. Então, esse triângulo tem base 5 centímetros, altura 6. Então, a área será 6 vezes 5 dividido por 2.
30 dividido por 2, a área desse triângulo é de 15 centímetros quadrados. Nós temos também no nosso livro a área do trapézio. A área do trapézio, preste atenção, é assim, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Esta é a base maior, esta é a base menor e aqui a altura. Então, aqui no caso, nós temos 8 mais 4, aí eu faço esse resultado 12, vezes a altura, 5. Eu terei, então, aqui 12 vezes 5, 60, dividido por 2, a área desse trapézio é 30 centímetros quadrados. São esses exercícios que vocês vão fazer e me enviar fotos. Agora, preste atenção, existe algum exercício lá que é assim, você achar a área desta figura. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que decompor, certo? Aqui você percebe que são 2 retângulos juntos. Então, você vai fazer a área de um retângulo, você vai encontrar a área do outro retângulo e depois somar as duas para ter a área total da figura. Então, aqui, olha, a altura desse lado é 6, a altura desse lado menor 3, a base maior aqui é 10, aqui eu tenho 3 de base. Então, preste atenção, ok? Você vai dividir aqui, olha, você vai ficar com 2 retângulos. Então, o primeiro terá 3 vezes 6, 18 centímetros quadrados. O segundo, aqui eram 10. Você descontou esse 3 aqui, ok? Certo? Então, você ficou com 7. 7 vezes 3, 21. Então, você soma 18 mais 21, 39 centímetros quadrados é a área total desta figura. Preste atenção mais uma vez. Perímetro e área. Perímetro eu ensinei a semana passada. Perímetro é a soma da medida dos lados, né? Então, é o contorno da figura. E a área é o quê? É o encontro aqui da medida desta superfície dada. Então, por exemplo, eu tenho aqui um retângulo de 9 centímetros de base por 3 centímetros de altura. O perímetro será 9 mais 9 mais 3 mais 3, 24 centímetros. A área é 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados. Então, vamos pensar aqui, vamos imaginar, eu cerquei um campo de futebol, eu achei o perímetro. Agora, aqui eu calculei quantos metros quadrados, no caso do campo de futebol, quantos metros quadrados de grama eu plantei, ok? E preste mais uma vez atenção. Quando você tiver um problema, medidas diferentes, por exemplo, metro e centímetro, para você fazer o problema, você terá que transformar tudo em centímetro ou tudo em metro, dependendo da pergunta do problema. A transformação já foi ensinada também na nossa aula anterior. Bom trabalho!